Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando este dia 15 de fevereiro, pedimos perdão, Senhor, perdão e libertação por todos os momentos que nós estamos desagradando a Deus. Hoje, neste café com Santa Rita de Cássia, aprendendo a viver o Evangelho na prática neste mês de fevereiro, todo dia em oração. Se essa caminhada tem te ajudado a transformar o coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe nos comentários o nome de uma pessoa que precisa se libertar. Que cada dia seja um passo de conversão. Hoje, o Senhor ensina-me a perdoar. Cura as minhas feridas, que ainda carrego, e dá-me a graça de libertar perdão, assim como fui perdoado. Rezemos. Café com Santa Rita de Cássia. A linguagem do perdão é libertadora e humanizadora. O perdão humaniza os outros porque antes já nos humanizou. A partir do perdão, podemos construir pontes e atingir outros lados aonde nunca poderíamos ir. Certamente o perdão permite que abracemos todos aqueles que gostaríamos que permanecessem longe de nós. O perdão aproxima e cura nossas feridas emocionais. Quando recebeu a terrível notícia do assassinato de seu marido, Rita se deslocou sozinha para o local onde o crime acontecera. Lá tirou a camisa ensanguentada de Paulo e com ela limpou seu corpo. Logo após, escondeu a camisa ensanguentada, a fim de que seus filhos, vendo-a, não fossem movidos pelo sentimento de vingança. A linguagem do perdão faz mais por nós mesmos do que por aqueles que perdoamos. Sem perdão, definhamos e nos tornamos completamente vazios. Aqueles que perdoam criam pistas de mão dupla para que o amor de Deus possa fluir continuamente. Aprende-se a perdoar perdoando. O que cultivamos em nosso coração? Jardim? Somos os principais responsáveis por aquilo que acumulamos em nosso coração. Perdoa-me, Pai, por todas as vezes em que deixei de perdoar. Perdoa-me, Pai, por todas as vezes em que deixei de perdoar. Perdoa-me, Pai, em minha insuficiência, capacita-me para perdoar e ser perdoado. Leitura bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 16 a 41. O Concílio de Jerusalém, a proposta de Tiago. Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que tornou essas coisas conhecidas desde há séculos. Por isso, eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne sufocada e o sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. A carta conciliar. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transtornaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós, então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vocês,
junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Saulo, homens que arriscavam a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Alegria e estímulo. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia. Reuniram-se à assembleia e entregaram a carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito para encorajar e fortificar os irmãos. Depois de algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia e, junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa nova da notícia da palavra do Senhor. As missões de Paulo, conflito na liderança. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar para fazer uma visita a todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar junto também João, chamado Marcos. Paulo, porém, era de opinião que não devíamos levar consigo uma pessoa que se havia separado deles na Panfilha e não os acompanhara no trabalho. Houve desacordo entre eles, a tal ponto que tiveram de separar um do outro. Barnabé levou Marcos consigo e embarcou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e partiu recomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Atravessaram então a Síria e a Cilícia, dando nova força às igrejas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Toda conversão é um processo que acontece diariamente. Finalizando hoje, aprendemos que o perdão não é fraqueza, é sim libertação. Quem perdoa abre espaço para que Deus restaure o que parecia impossível. Que o Senhor nos dê coragem para abandonar a vingança e escolher o caminho que cura e humaniza. Até amanhã com Santa Rita de Cássia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.